Bom dia, meus amigos. Vamos conversar um pouquinho sobre ética e moral, um dos assuntos mais interessantes e intrigantes da filosofia, porque dizem respeito ao cotidiano de cada um de nós. Ética, a ética filosófica, é praticamente uma forma de analisar todo o comportamento moral humano. Sócrates, pensador grego, foi um dos primeiros, talvez o primeiro, a analisar o comportamento humano do ponto de vista de suas escolhas e de suas relações com outras pessoas. Sócrates é o primeiro a trazer a questão filosófica para a dimensão do cotidiano humano, para a dimensão das escolhas humanas, para a dimensão das opções humanas e alternativas que ele deve seguir. Todos nós sabemos que nossas vidas são feitas de escolhas e que nem sempre essas escolhas são fáceis ou invariavelmente nunca são fáceis. E Sócrates é o primeiro a trabalhar essa questão. A ética filosófica é uma ciência normativa que analisa, que estuda, que faz uma reflexão profundamente crítica sobre os atos morais humanos. Então, a ética é uma ciência que analisa os atos morais. O que são os atos morais? São as nossas escolhas, todas elas feitas dentro de um nível de escolha, ou melhor, de um nível de opção interessante. Moral, na verdade, são todos os valores, princípios e normas que nós aprendemos desde a nossa tenra idade. Todos nós recebemos influências profundas de nossos pais, avós, tios, professores, amigos, da sociedade, e todos nós aprendemos o que uma coisa é certa e outra não. Pelo menos o básico em relação àquilo que é certo ou errado, todo o ser humano possui conhecimento. O homem médio, considerado aquele capaz de ter consciência das próprias escolhas, são esses homens, são todos os seres humanos capazes de entender o que é uma coisa certa ou errada e capazes de fazer escolhas a partir disso. Então, os atos morais são as nossas escolhas norteadas, dirigidas, orientadas por esses valores morais que nós temos dentro de nós. Quando esse valor, esse princípio moral, ele é adquirido e nós fazemos uma reflexão profunda sobre ele e fazemos com que ele faça parte de todo o nosso cabedal, de toda a nossa bagagem de princípios para que nós escolhamos de forma correta, esses princípios foram interiorizados, internalizados, passaram a fazer parte de todo o nosso manancial de princípios e normas que nós podemos nos socorrer para fazer escolhas. Sócrates era adepto da chamada ética universal, ou da moral universal, chamado universalismo moral, na verdade. Para Sócrates, todas as escolhas humanas devem ser orientadas por princípios éticos universais, princípios éticos, normas. E que normas são essas? São normas como justiça, como igualdade, como bondade, como liberdade, como paz, como equilíbrio, como temperança, como caráter. Todos esses princípios, segundo Sócrates, eles devem servir como referência para as nossas escolhas. E segundo Sócrates, esses princípios devem valer em qualquer tempo, em qualquer momento, para qualquer povo, em qualquer civilização. São princípios universais, atemporais. Valem para qualquer momento. A partir dessa análise, Sócrates nos faz entender muito bem o que são, na verdade, os princípios morais. São todos esses princípios que nós podemos utilizar para fazer uma escolha, porque, meus amigos, não é tão simples assim escolher sobre qual caminho seguir. Nós, seres humanos, somos muito seduzidos pela paixão,
pela emoção. Nossas escolhas não são simples. E é fundamental que nós tenhamos dentro de nós esses princípios éticos interiorizados, já estabelecidos dentro de nós, para que nós possamos utilizá-los num momento de conflito, num momento de meio dramático das nossas escolhas. Isso é ética e moral. A ética é teórica, a moral é prática. A moral é o nosso dia a dia, são nossas escolhas corretas. Quando eu tenho na minha frente a possibilidade de fazer uma análise das escolhas que eu devo tomar e faço a escolha errada, e isso é muito mais comum do que nós imaginamos, e nós que somos humanos sabemos disso, essas nossas escolhas não são escolhas morais. Escolha moral, ou ato moral, é sempre aquela escolha feita de forma correta, utilizando sempre esses princípios e normas que nós temos dentro de nós, que podem nos orientar. E nós não podemos, jamais, nos justificarmos dizendo que nós erramos porque não sabíamos. Nós temos uma noção muito básica, mas muito interessante do que é certo ou errado. Os princípios morais vão nos orientar a tomar a decisão correta, principalmente quando questões emocionais estão ou são muito fortes dentro de nós. E sempre, meus amigos, que nós vamos fazer escolhas, é fundamental que essas escolhas sejam, sim, orientadas por esses princípios. É claro que se fosse simples, não existiria uma disciplina como essa em filosofia, ou não existiriam outras ciências ou outras manifestações do conhecimento humano que estivessem preocupadas com as escolhas humanas. É por termos certeza de que as escolhas são difíceis é que essas ciências acabam por existir. Só resumindo, ética, a ciência que analisa os atos morais. Moral, princípios que nos orientam, que estão dentro de nós. Podemos dizer que são vozes que nos ajudam a fazer escolhas. Mas essas vozes são essas normas e princípios que estão interiorizadas, colocadas dentro de nós, definitivamente estabelecidas e concretizadas e cristalizadas dentro da nossa mente, nos dando a possibilidade de nos utilizarmos dela quando formos fazer escolhas. Um abraço, meus amigos.